Na verdade, hoje a gente tem até milésimos de segundos para a pessoa definir se ela tem interesse naquele conteúdo ou não. Produtos ou infoprodutos de ticket maior, eles dependem de um processo de decisão maior. Conteúdo de consultoria, praticamente, que eu presto para marcas, o que eu vou trazer aqui. E esses pouquíssimos segundos que você prendeu ali a mais, pode ser o que faz diferença na sua CTR. O UGC, ele não veio para acabar com marketing de influência e nem vice-versa. A gente tá falando que de 100 pessoas, 70 assistiram pelo menos 3 segundos. E os 3 segundos são cruciais. Então, se você vende para Gen Z, esquece. É vídeo de 15 a 20 segundos no máximo, porque senão você não vai prender atenção. Aí entra o segundo erro, desistir do criativo antes de tentar salvar ele. Aí a pessoa gasta 2, 3, 4, 10 mil reais nesse criativo. E aí não performa, não vai bem. E aí, putz, eu poderia ter pagado 100 reais no criativo que talvez performasse melhor. Ela é criadora de conteúdo há mais de 5 anos, com mais de 10 mil vídeos produzidos e mais de 100 milhões de visualizações nas redes sociais. Palestrante e consultora, já trabalhou com empresas nacionais como Polishop, Magalu, Gami e Mercado Livre. E internacionais como a plataforma Insense, um dos maiores apps de UGC dos Estados Unidos. Atua com clientes no Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Austrália e lidera a estratégia de UGC de marcas nacionais e internacionais com mais de $1 milhão em ads mensalmente. A convidada de hoje é a Malu Celestino. Tá começando mais um episódio do Outsidercast, o episódio onde a gente entrevista outsiders do mercado digital, pessoas que estão fazendo diferente, trazendo muito resultado para que você também implemente essas estratégias no teu negócio. E hoje a gente vai falar sobre conteúdo GC. O que é isso? O que eu posso te adiantar? É algo que a gente está aplicando, que está dando muito resultado no nosso negócio, nos conteúdos, nos criativos, que você pode aplicar também. Eu trouxe a pessoa aqui para mim, que é a maior referência no Brasil em UGC, que é a Malu Celestino. Malu, obrigado por ter aceitado o convite de bater esse papo aqui com a gente. Eu que agradeço, Bruno. É um prazer estar aqui hoje e conversar sobre esse assunto que eu amo, você sabe, né? Bom demais. Então, vamos já para a primeira pergunta, até para o pessoal entender. O que é um conteúdo UGC Outsider? Né? O que é esse conteúdo GC e o que é esse conteúdo GC Outsider que gera resultado? Né? Quais são as características? Acho que primeiro tu começa explicando o que é, deve ter gente que nem sabe o que é esse termo GC, e quais são as características desse conteúdo GC que, de fato, gera resultado. Total, tem muita gente que ainda não conhece, apesar de esse assunto já estar aí no Brasil há pelo menos uns 2 anos. O conteúdo GC é o conteúdo gerado pelo usuário, vem da sigla em inglês, que seria basicamente quando uma pessoa, um consumidor do seu produto ou serviço, te dá um vídeo ali explicando por que ele gostou, por que ele recomenda. Só que hoje a gente usa isso como uma estratégia dentro dos negócios para vender. Então, realmente, um conteúdo bom, um conteúdo GC bom que se destaca, é um conteúdo GC que vende. Seja no orgânico ou no tráfego pago. Mas se você não tiver um conteúdo bonito ali, aesthetic, né, mas que não gera conversão, para mim, ele não seria um conteúdo GC outsider. Legal. E dentro desse conteúdo que gera conversão, né, que gera resultado, né, que faz as pessoas clicarem, que aumenta a taxa de CTR, né, o número de pessoas que veem, que clicam, o que é que esse conteúdo tem que ter, ou quais são as características, ou se tu fosse colocar algumas regras de ouro desse conteúdo, o que seria? O que esse conteúdo de fato tem que ter para ele gerar resultado? Número 1 é o gancho. São os primeiros 2, 3 segundos. Na verdade, hoje a gente tem até milésimos de segundos para a pessoa definir se ela tem interesse naquele conteúdo ou não. Infelizmente, Bruno, o seu criativo GC ele pode ser perfeito, tem um roteiro maravilhoso de copy, mas se o seu gancho não prender atenção, não vai ter jeito. Tanto que a gente tem várias transições hoje, né? Aquelas transições bem doidas na internet para prender atenção ali nos primeiros segundos. Além disso, muito dinamismo. Então, nos meus conteúdos, eu troco de takes a cada 2 a 3 segundos. Porque, infelizmente, né? Eu digo infelizmente porque a gente não consegue mais prestar atenção por muito tempo em uma coisa só. A gente precisa desse dinamismo. Então, se você tiver um vídeo muito parado, falando devagarzinho, ele também dificilmente vai gerar conversão. Legal. Então, gancho, né, os primeiros 2 segundos. O dinamismo, que seria essa troca de cenários ou de ângulos. Né? Ambos, é. E o conteúdo, tem alguma característica, né? Beleza, eu já fiz um gancho ali que chamou a atenção, tem um dinamismo, e o que eu estou falando dentro
desse conteúdo GC, tem alguma característica do que ele tem que ter? Olha, tem que ser assim, tem que começar com isso, tem que mostrar o produto por dentro, tem que ter uma história. O que tu vê que geralmente performa melhor? Eu vou resumir, porque na verdade a gente tem 10 tipos de vídeos diferentes dentro do vídeo GC, tá? Mas, de maneira geral, o que a gente quer? Naturalidade nesse conteúdo. Se for um conteúdo que não é natural, realmente uma indicação, eu até falo para as criadoras, né? Crie como se você estivesse indicando para uma amiga aquele produto ou serviço. Tá ligando para o seu familiar falando, nossa, eu recomendo muito esse produto, ele mudou minha vida. Então, esse tom de naturalidade, ele é essencial. Mas, geralmente, a gente segue uma estrutura de problema, qual problema você teve, e a solução do problema sendo a apresentação do produto ou serviço. Funciona muito bem. Tem uma coisa que tu faz, e eu falo porque você faz alguns criativos pra gente, né? Falando ali sobre gancho de 2 segundos, que é gravar vários ganchos diferentes pro mesmo anúncio, né? Então, o anúncio ali dentro ele é o mesmo, e aí o começo você muda ali o gancho, né? E é pra gente testar e ver o que tem mais retenção. Desses ganchos, tem boas práticas também para ele? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, tem algum lugar que tu pega referência de ganchos ou de conteúdos que estão performando bem? Sim. Vamos lá, primeiro falando do gancho. Eu sigo uma estratégia de gancho triplo, que eu gosto de chamar. Ou seja, você tem que ter a parte visual, a parte de texto e a parte de fala. Então, o visual, a gente está falando dessas transições, o pulinho na tela, ou mesmo uma cor chamativa de roupa, já vai chamar a atenção ali no seu conteúdo. Quando a gente fala da parte de fala, é literalmente o que você está falando tem que chamar a atenção, né? Então, desde o tom da sua voz mais animado, mais, assim, chamando mesmo a pessoa para o vídeo, mas também a copy do que você está falando no início. Geralmente chamando para uma dor ou chamando para uma audiência específica, né? Por exemplo, depois dos 30 eu senti isso, então você já chama ali o gancho para pessoas dessa idade. E o texto, geralmente eu gosto de ter um texto diferente daquilo que está sendo falado. Porque isso faz o cérebro da gente travar por alguns segundos tentando entender se o texto e a fala é a mesma coisa. E esses pouquíssimos segundos que você prendeu ali a mais pode ser o que faz diferença na sua CTR, principalmente. Legal isso do texto. Me dá um exemplo de algum criativo que tu fez que falava uma coisa e o texto estava outra coisa. Vamos falar dos seus, né? Ah, pode falar. Por exemplo, quando a gente tem aquele criativo que fala assim, eu não tenho a menor ideia de como que se cria uma página de vendas. Já é um gancho chamativo, porque muitas pessoas se identificam, elas também não fazem uma ideia, mas elas precisam de uma página de vendas e aí você vende o seu template de páginas, né? Mas o texto, nesse caso, Bruno, ele pode ser diferentes coisas. Ele pode ser uma caixinha de perguntas. Então, geralmente, eu ponho caixinha de perguntas falando assim, como você criou a sua página de vendas? Gostei muito. Ou não sei criar página de vendas, o que eu faço? Então, tem conexão com o que eu estou falando, mas é um pouquinho diferente. Porque quando a gente está lendo uma legenda ou um texto na tela que é igual à fala, a gente lê automaticamente mais rápido e a gente passa. Quando é diferente, o nosso cérebro dá como se fosse Não necessariamente ele é antagônico, ele só não é a mesma coisa, né? Porque eu tava achando que era uma coisa totalmente antagônica. Isso, não é antagônico, mesma frase, só que escrita de uma maneira diferente. Legal, complementar, muito bom. Eu fiquei curioso para saber... Você perguntou outra coisa, né? Não, foi isso. Você perguntou depois disso onde eu tinha inspirações. É verdade. Onde que tu pega esses insights ou inspirações de formatos que estão dando certo? Alguns lugares, mas o principal deles, TikTok. TikTok gringo, principalmente. Então, eu uso muito a busca mesmo do TikTok. Você joga ali as palavras-chave do teu nicho ou de outros nichos, tá? Você pode adaptar de outros nichos para o seu. Mas eu uso a busca. E o essencial é usar o filtro da busca e colocar por contagem de curtidas. Então, você só vai ver conteúdos validados. E aí, pode ser que você fale assim para mim, mas são conteúdos orgânicos validados. Mas o que funciona no orgânico, funciona no pago. Você só precisa organizar a estrutura para ter uma CTA clara para gerar conversão no tráfego pago. Mas o orgânico funciona no pago. E quando a gente está falando de gancho, a gente só precisa entender o que chamou a atenção. Não precisa da estrutura toda do vídeo. Então, TikTok,
ou realmente pesquisando em biblioteca de anúncios de outros competidores, outras marcas do mesmo nicho ou nicho diferente. E eu uso o 4Play, que é uma ferramenta para isso. Você pode literalmente ir na biblioteca de anúncios do TikTok ou do Facebook. 4Play de 4? Não, de F-O-R-E, Play. F-O-R-E. Então, para quem está escutando o podcast, é F-O-R, Play. É isso, né? Ela é muito boa porque, Bruno, você consegue traquear marcas que são seus competidores. Você consegue ver há quantos dias eles estão rodando um anúncio, se está ativo ou inativo. Você consegue baixar a transcrição desse anúncio. Consegue salvar mesmo que depois que a marca desative. Então, por exemplo, gostei muito dessa inspiração, quero salvar. Se você salvar o link desse anúncio, tipo num Google Docs ou no Notion, tirou do ar, perdeu. Não consegue mais acessar. Lá dentro, não. Então, fica para sempre aquele criativo salvo ali na tua inspiração. Eu uso muito. Legal. Muito bom. Não conhecia essa ferramenta do 4Play. Muito bom. E tu falou sobre TikTok gringo. Mas quando fala TikTok gringo, é alguma configuração do TikTok ou é as palavras-chave que tu busca em inglês? Palavras-chave em inglês e até outras línguas também. Quando é um produto tipo produto físico que é muito típico e aí você quer um vídeo realmente diferente, às vezes a gente busca em russo, em italiano, para tentar encontrar uns criativos diferentes para usar. Legal, muito bom. E aí eu entro aqui na pergunta que é a seguinte: conteúdo GC dá para usar em qualquer nicho? Porque eu acho que tem muita gente que tem essa dúvida, e principalmente para quem tem um negócio digital, que pode achar que é muito voltado para produto físico, né? Eu vejo muito gente falando com maquiagem, algum produto de saúde, de beleza, mas tu acha que dá para usar em qualquer nicho? E se dá para usar em qualquer nicho, né? Tem alguns que tu acha que performa melhor? E se dá para usar com infoproduto, né? Que eu acho que é a dúvida da maioria das pessoas que estão escutando esse podcast. Sim. Sim, dá para usar em qualquer nicho, infoprodutos principalmente, aplicativos. Inclusive, eu tenho alunas de fora do Brasil que elas querem trabalhar com o GC e às vezes não falam a língua do país onde elas moram. E aí eu recomendo que trabalhe com infoprodutos e aplicativos, porque você só precisa da imagem ali da área de membros ou do app no seu celular, você não precisa do produto físico. Então, sim, a gente consegue usar para diferentes nichos. A questão de performar, Bruno, vai além do nicho. É o conteúdo mesmo, é o vídeo. Eu não acredito que tenha um nicho que seja mais difícil de performar. Talvez high ticket, eu diria. Porque quando a gente está falando principalmente de infoprodutos, high ticket, a gente já fez pro Master mesmo, né? Eu acredito que a pessoa quer ali passar, quer conhecer o expert e não necessariamente a UGC. A gente até pode falar um pouquinho disso, mas também funciona. Eu acho que é um pouquinho mais difícil, mas também funciona, sim. Também funcionaria. Então, tá muito mais ligado ao conteúdo, o que está no conteúdo, do que necessariamente muito mais nicho, né? E aí tu fez um ponto muito bom, que é essa ideia nossa, eu sou, por exemplo, a pessoa é infoprodutora, mentora, né, que está escutando esse podcast, e aí eu vou fazer um conteúdo GC com outra pessoa aparecendo na minha conta. Será que isso não vai causar confusão no meu público? Um anúncio com a cara de outra pessoa que não sou eu, que não é o expert. Acho que até você pode responder essa, né, Bruno? Se gerou confusão. Tu responde, eu respondo. Se gerou confusão no seu Instagram. Olha, o que eu sempre respondo é que não, porque a UGC, ela não vai estar ali falando do produto como se fosse dela. Então, eu uso muito o nome do expert dentro do criativo. O Páginas do Bruno Gomes. Ou então, hoje eu fiz para a Sâmia do Master, o MPC da Sâmia. Então, a gente foca muito naquilo que o expert tem de autoridade. A gente traz dentro do nosso roteiro por que a pessoa deveria confiar nesse expert. E a UGC, ela está funcionando como uma prova social. Ela está mostrando que ela fez aquele curso, ou que ela comprou aquele produto e que funcionou para ela. Mas, Bruna, aí a gente tem uma divisão que eu gosto de falar, que é o UGC Raiz e o UGC Nutella. O UGC Raiz é quando a gente tem esse contexto de eu usei, gostei e aprovei. Que é o que a gente faz para o Páginas, por exemplo. Eu usei o Páginas na minha página de vendas e
faturei 1 milhão com os meus infoprodutos. Mas o UGC Nutella, que eu chamo, é o UGC onde a creator, ela é só uma atriz mesmo. Então, ela tá só passando a mensagem. Então, tem alguns produtos seus e de outros clientes que eu não falo sobre a minha experiência. Eu só conto o que é o produto e por que a pessoa deve acessar. Nesse caso, eu acredito que gera um respiro para o expert e para a audiência. Às vezes, de ver tanto anúncio daquele expert e aí vem uma pessoa diferente, às vezes pode até aumentar a CTR da sua conta de anúncios, né? E o expert também não ficar tão sobrecarregado gravando muitos criativos, né? Eu gravo criativos também para os meus infoprodutos, eu sei como pode ser pesado. E aí, em grande escala, é muito bom você ter uma gama de creators ali para te ajudar com isso. Legal. Até respondendo a minha pergunta, né, que você tinha falado, a gente não percebeu uma confusão porque o público ele entendeu que era um segundo, era um terceiro falando sobre o produto. E aí geralmente vinha como recomendação ou geralmente vinha como uma questão da prova social. Então eu imagino que é quase como se eu tivesse, por exemplo, pegando um depoimento de um aluno e patrocinando. Então, assim, não é a minha cara que está ali. Tem uma segunda pessoa falando sobre um produto meu. Eu participei da chave, foi muito legal, participei da experiência do evento presencial. É uma segunda pessoa que está falando e está validando o meu produto, né? E aí, geralmente, as pessoas referenciam, falam o meu nome. Então, eu não vi, particularmente, pessoas que disseram que se confundiram ou que trouxe uma confusão sobre isso. Geralmente tem alguns comentários que são engraçados, mas geralmente quando tem esse tipo de comentário engraçado, eu sei que tá chamando a atenção, né? Por exemplo, tem um vídeo teu lá que tu tava se maquiando e tinha 2, 3 pessoas falando... Ela ficou se maquiando e eu fiquei olhando aqui pro anúncio. Ou seja, no final das contas, a pessoa ela falou assim... Ela estava se maquiando e eu não prestei atenção no produto. O que ela falou. Só que, na verdade... prestou atenção. Por quê? Porque reteve. Reteve tanto a poder ela comentar. Então, com certeza, ela assistiu 2, 3 vezes, né? Talvez ela assistiu uma segunda vez para entender. Então, reteve tanto a pessoa ali no conteúdo, né? Que ela foi capaz de ela ir comentar. Sim. Então, eu não vi nenhum problema de associação, né? Ou de confusão, né? Na parte de quem contrata, de quem usa esse serviço. Legal. Né? Então, agora, uma coisa que eu percebi... e realmente até nos testes que a gente rodou contigo, é que ele performou melhor para os infoprodutos de ticket menor. Até porque eu acho que os produtos ou infoprodutos de ticket maior, eles dependem de um processo de decisão maior. Sim. Daí não é uma coisa do direto, tipo, eu vi, vou comprar aqui, gostei desse anúncio e vou comprar direto. Né? Quando é um ticket menor, é mais fácil essa decisão. Né? Eu vejo um anúncio, ela está falando sobre página, está falando sobre um livro, e aí eu vou clicar e vou comprar R$ 97, R$ 147, então o processo de decisão ele é mais rápido. Então, por isso que eu acredito que funcionou mais, mas até nos nossos próprios testes, eu acho que ainda cabe até testar outros formatos. Então, não é porque é o GC que não dá para rodar para produtos mais caros. Sim, a gente pode testar no evento presencial, por exemplo, eu falar mais do Master. Mas, Bruno, queria puxar uma coisa, se você me permite. Pode puxar. Conteúdo de consultoria, praticamente, que eu presto para marcas, o que eu vou trazer aqui. Mas você falou algo interessante. Seria como se eu trouxesse um depoimento do meu aluno para o criativo. E os seus alunos, se você é infoprodutor, são os seus creators UGC. Você pode literalmente usá-los na hora dos seus criativos. Então, eu aplico isso com alguns clientes de consultoria. A gente cria como se fosse um desafio, onde você tem que enviar um vídeo de até 1 minuto, contando como foi a sua experiência dentro do infoproduto, né? Dentro da mentoria, dentro do curso. Eu fiz isso com as minhas alunas, eu tive mais de 100 vídeos. Claro, o meu nicho é um nicho de conteúdo, então elas têm mais tendência a criar. Você tem ali algo em troca para aquele aluno que está fazendo. Então, de repente, uma mentoria ao vivo a mais com você, em grupo, ou algo que você usa de order bump, upsell, enfim. Você dá um bônus ali, um brinde, para a pessoa que fizer um vídeo de depoimento estilo UGC. E aí você coloca inspirações, porque principalmente se o seu público não estiver acostumado a fazer esse tipo de conteúdo, às vezes vai vir umas coisas não tão utilizáveis em criativo. E aí eu usei esses 100 criativos para vender meu próprio infoproduto. E foi maravilhoso, assim, porque vendeu em escala e eu tinha muito teste sem nenhum gasto. Eu só literalmente usei a minha base de alunas para criar esse conteúdo. Então, dá para ser feito com outros infoprodutos, sem dúvida. Legal. Isso entra dentro do que eu ia te perguntar, que é...
como que eu faço para criar esses conteúdos do GCs, onde que eu encontro as pessoas? Aí tu pode até falar um pouco do teu trabalho, ou como que eu contrato, se eu preciso contratar ou não. Então, tu já falou uma primeira estratégia, que é utilizar a base de alunos, criando esse desafio de enviar o vídeo. Sim. Existem outras estratégias que eu posso fazer para pegar minha base de alunos? E também, onde que eu encontro essas pessoas? Existem outras estratégias, né? A gente chama de Creator Generated Content, né? Que seria o conteúdo gerado por creator, que é realmente você contratar uma pessoa. O UGC seria o seu aluno, que é realmente o usuário do seu produto. A gente também tem Employee Generated Content, que seria de funcionário, colaborador. Legal. Então, empresas hoje contratam a minha consultoria in-house, né, dentro da empresa, para eu ensinar o time de social media a criar os criativos UGC das empresas. Então, às vezes você pode fazer isso com a tua própria equipe, não precisa contratar de fora necessariamente. Anúncios de fundador também funciona muito bem. Então, o próprio expert sendo o seu UGC. E muitas mentoradas da Chave vieram com esse feedback para mim depois da minha aula lá, que elas começaram a criar os criativos dela mais como uma UGC. Tipo, gente, olha isso aqui que eu criei, esse curso e tal. E elas começaram a ter resultado legal nos criativos. Eu achei bem bacana. Então, você, óbvio, pode ser seu próprio creator. Mas quando a gente está falando de contratação, a gente busca pessoas que sejam o espelho da nossa audiência. Então, no teu caso, como você fala de infoprodutos para infoprodutores na sua maior parte do tempo, como eu sou uma infoprodutora, isso casa muito bem. Mas, ao mesmo tempo, é interessante que você teste também homens, creators, né? Para ver se conecta com o teu público. A gente busca criadoras que sejam o espelho da nossa audiência, para que a gente gere essa identificação. Para contratação, é só você me contratar. Mentira. Arrasta para cima. Mas fala um pouco, Clica no porque link. é uma dificuldade encontrar. Ai, como que eu encontro isso? Se eu quiser contratar, tem alguma plataforma ou tem algum lugar que eu encontro pessoas que já sabem fazer? Né? Então, agora é hora do pitch. do pitch. Não, vou explicar como é que funciona na minha agência hoje, tá, Bruno? A gente tem uma base de mais de 20 mil criadoras que se inscreveram com interesse de trabalhar com criação de conteúdo GC na nossa agência, que é a Criativamente. Depois que você decide, eu quero contratar o GCs, a gente vai entender quem é o espelho da sua audiência, baseado no briefing, né? Então, o que faz sentido para esse cliente, onde que ele se encaixa melhor. E a gente vai fazer essa curadoria de creators para você. Então, a gente vai atrás, por exemplo, se você fecha um pacote... E aí a gente fala em pacotes de vídeos, né? Se você fecha um pacote de 10 vídeos, a gente vai encontrar 5 criadores de conteúdo e a gente vai fazer os primeiros testes, né, com essas creators. Isso é algo muito importante. Nenhum criativo ele é jogado fora. Até a gente pode voltar nas variações de gancho, porque isso entra e isso é muito legal. Mas, depois que a gente faz essa curadoria, você aprova os nomes. Olha, gostei dessas. A gente faz todo o briefing e o roteiro para aquela creator, que essa é uma parte crucial. Se você não instruir a creator da maneira correta, o teu vídeo não vai voltar da maneira que você esperava e a conversão também não vai ser como você esperava. Elas enviam conteúdo e aí você já recebe o conteúdo completamente pronto. Isso é contratando a minha agência hoje. Caso você queira contratar UGC Creators, né, livres, você pode buscar também nas redes sociais, por hashtag UGC Creator Brasil. As meninas são instruídas por mim e por outras mentoras de UGC a terem o portfólio no link da bio. Então, muitas têm ali contato, exemplos de vídeos, e você pode entrar em contato e fechar um pacote. É tudo bem manual. A gente até tem algumas plataformas hoje no Brasil, mas muito em estágio inicial para o GC, porque a gente tem muitas plataformas de comissionamento. Então, é quando você coloca teu produto lá e elas vão ter que fazer uma postagem, vão ter que fazer um Reels, que aí é nano micro-influenciador. O GC, ele só vende o conteúdo, né? Ele não posta na rede social. Então, ainda tem muito a evoluir nesse quesito plataforma. Por isso que eu criei a agência. Legal tu ter explicado sobre isso. Tem gente também que confunde e acaba achando que quando vai contratar esse tipo de conteúdo, a pessoa também vai postar no Instagram dela, né? E aí que é um trabalho diferente. Então, assim,
O GC ele vai criar o conteúdo para dar para você postar ou rodar como um criativo. Mas eu também posso, foi o que tu falou, né? Dos nano-influenciadores e contratar, que eu posso pegar esse conteúdo para rodar como anúncio, mas ela também posta ali no Instagram dela para a audiência dela, né? Que aí já é uma estratégia de pegar a audiência da base dessa influenciadora, né? Já é um processo diferente. Exatamente. Tanto que o UGC ele não veio para acabar com marketing de influência e nem vice-versa. As duas estratégias são interessantes e eu vejo que marcas têm que ter as duas estratégias, né, dentro do planejamento, porém são estratégias diferentes. Então, quando você contrata uma UGC, você está comprando o conteúdo dela e não a audiência. Quando você contrata uma nano influenciadora ou um big name, né, uma grande influencer, você está comprando a audiência, o engajamento e toda a credibilidade, a confiança que ela construiu com aquela audiência. Então, eu não indico no meu perfil, por exemplo, coisas que eu faço UGC. Porque eu cansaria a minha audiência demais com nichos diversos. Imagina, Bruno, eu trazendo infoprodutos, creatina, produto pet, tipo, só se eu fosse uma influencer de lifestyle. Como eu tenho conteúdo educacional, eu só faço publi hoje no meu perfil de coisas que façam sentido para minha audiência. Então, tripé, porque a minha audiência são criadores de conteúdo. Tripé, todos esses tipos de acessórios e também plataformas, aplicativo eu faço muito. Até porque não geraria resultado para o meu cliente eu fazer uma publi de produto de cabelo, porque não é o nicho do meu perfil. Legal. Antes da gente avançar, o papo estava fluindo e eu quase passei. Existem as cartas aqui do podcast. Como é que vai funcionar? Tem algumas perguntas aqui polêmicas que a gente vai responder no final do episódio. Você vai puxar. Tá. E você vai me entregar e eu vou puxar essa pergunta. Vamos ver que pergunta é essa. Só no final? Só no final. Beleza. Segurem a ansiedade. Muito você já lê daqui. agora. Para eu saber para eu já saber qual que é a pergunta e você ficar mais curiosa. Legal. E o povo também ficar mais curioso. Essa pergunta é muito boa. Avançando aqui para a parte de criativos. Contratei ou fiz, já está rodando ali os anúncios. Beleza. Já estou investindo em tráfego pago, primeiro infoproduto. Quais são as principais métricas que tu avalia para saber, além das vendas, né? Óbvio que a venda é o principal indicador, mas se esse criativo ele está vendendo ou ele não está vendendo ainda, ou quais são as métricas secundárias, assim, que tu avalia no criativo, assim, que são mais importantes para saber se esse criativo aqui tem que mudar, ou esse criativo tem que mudar essa parte, ou esse criativo está muito bom, daqui a pouco ele vai vender, ou ele vai escalar, né? O que tu avalia ali de métricas? Legal. Excelente pergunta. Eu não sou gestora de tráfego, tá? Já deixando isso claro. Então, os gestores, eles vão olhar para outras métricas completamente diferentes das minhas. Mas eu olho muito para a CTR, diz muito sobre o nosso gancho. Mas eu crio, Bruno, métricas personalizadas, como estrategista mesmo de criativos, dentro do gerenciador de anúncios, que é o hook rate, taxa de gancho, e a hold rate, que é basicamente a taxa de permanência no vídeo, né? Taxa de retenção no vídeo. Então, a gente entende com essas duas métricas quantas pessoas ficaram pelo menos 3 segundos do vídeo, que é o nosso hook rate, a taxa de gancho, e a gente quer que ela seja acima de 20%. Se ela estiver abaixo de 20%, não é nem que eu diria desliga esse anúncio, né, esse criativo. Claro, se estiver vendendo, você vai manter, mas é uma taxa de gancho muito baixa, não chamou atenção. Acima de 20, tá 30, 35, legal. Mas eu consigo, com alguns clientes, taxas de gancho 65%, 70%. Legal. Então, a gente está falando que de 100 pessoas, 70 assistiram pelo menos 3 segundos. E os 3 segundos são cruciais, lembra? A gente falou sobre eles. E a taxa de hold rate, que é a taxa de permanência no vídeo, ela conta pra gente uma história. Se a pessoa tá ficando até o final e eu quero que tenha mais de 10% de hold rate até o final, esse criativo tá na duração ideal, ou seja, ele não tá muito comprido. Esse criativo tá segurando ela, tá retendo ela, então ele tá dinâmico o suficiente. E a gente pode picar em
partezinhas de 25%. Então, picar igual uma pizza em 4 pedaços, a gente faz 25%, 50%, 75% e 100% do vídeo. Então, vamos supor que seu vídeo tem 1 minuto. Eu consigo ver ali quantos por cento das pessoas assistiram até 15 segundos, 30, 45 e 60. Por quê? Eu entendo se na hora que eu apresentei o produto, muita gente saiu. Aí eu posso deixar para apresentar o produto um pouquinho depois ou testar um pouquinho antes. Então, essas métricas são métricas de storytelling do criativo mesmo. Funcionou essa estratégia que a gente usou? E é aí que a gente vai mexer. Taxa de gancho baixa? Vamos trocar esse gancho. Taxa de retenção baixa? Vamos testar uma variação mais curta. Vamos testar anúncios mais curtos. E a duração do anúncio tem muito a ver com a idade do público, né? Então, se você vende para um público mais velho, 50 mais, 60 mais, pensa num vídeo 45 segundos para cima. É meio parecido com a idade mesmo da audiência e a quantidade de segundos. Então, se você vende para Gen Z, esquece. É vídeo de 15 a 20 segundos no máximo, porque senão você não vai prender atenção. Teu público ali está na faixa dos 30, a gente tende a fazer uns criativos de 25 a 30 segundos. Legal isso. Não sabia dessa correlação do tempo hack com a idade. É muito bom. E é fácil de você lembrar, saber e de lembrar, né? E quem pegou até agora o podcast pegou ouro dessas métricas aí, porque realmente faz muita diferença, né? E já te dá um panorama do que você tem que mexer no criativo, né? Então, quem ficou até agora aqui no podcast pegou o ouro ali das métricas, ó. CTR, né? Pra quem não sabe o que é CTR, é o percentual entre o número de pessoas que visualizaram o anúncio e clicaram, né? Então, é um percentual. E tem o hook rate e o road rate, que foi o que a Malu explicou, né? A taxa de pessoas que assistiram os 3 segundos e a taxa de pessoas que permaneceram até o final, né? Então, são 3 métricas aí, se você está rodando seus criativos, você tem que olhar. E aí vem uma outra dúvida também, né? Porque quando a gente vem para vídeo, eu consigo ter o hook rate e o road rate, né? Beleza. Mas dá para fazer conteúdo GC só com imagem? Tipo, foto, tu já fez, performou bem? Estático, a gente chama de estático? Bruno, dá, mas não é um foco muito grande, assim. Eu usaria fotos do GC em página de vendas, na parte de prova social mesmo, de depoimento, para construir uma landing page completa ali, ter vários rostos diferentes usando. Mas como criativo estático, não é um grande diferencial, assim, eu não contrataria só para isso, sabe? Sim. Até porque você também não consegue ter essas 2 métricas importantes que você só consegue ter no vídeo, né? Você só consegue ter no vídeo. Legal. Malu, tu já produziu aí incontáveis vídeos, mais de 10 mil vídeos de UGC e hoje tu trabalha com clientes de vários países. Na prática, o que tu vê como o maior diferencial de um bom conteúdo UGC hoje, né? O que faz um conteúdo parar o feed e passar batido? Tu falou muito sobre o gancho. Tu acredita que esse seria o principal, tipo, de a pessoa parar para ver o vídeo ou passar batido, se concentrar no gancho, ou tem algum outro elemento? O gancho, mas também você trazer diferentes formatos para o seu conteúdo. Eu não sei se você já reparou, mas eu gosto muito de usar a tela verde nos seus criativos. Sim, fica a página aqui, alguma coisa atrás e tu falando. Alguma coisa atrás e a pessoinha meio que flutuando ali na frente. Isso é mais a parte do gancho visual, né? Então, não é só o tanto que a creator chama atenção ali nos segundos iniciais, mas o que está no fundo dela também. E o dinamismo, como eu falei, né? Eu gosto de trocar entre B-roll, que é o que a gente chama da imagem do produto, ou no caso dos infoprodutos, é aquele take bonito, assim, da área de membros. Eu gosto de intercalar entre B-roll, talking head, que é o take da creator falando mesmo com a câmera, e tela verde, que é junto os dois, né? Junto o B-roll no fundo, ou um estático, algo assim, né? Eu gosto de colocar o print da página de vendas no fundo e a creator na frente. Então, eu gosto de ir intercalando esses formatos e é o que eu uso com clientes independente do país, assim, tende a performar muito bem. Legal. Hoje tu lidera estratégia de GC em contas que investem aí milhões de dólares, de reais por mês ou por ano em tráfego, né? Pessoas que investem muito. Quais são os principais erros que tu vê de quem está criando esses conteúdos do GCs e que está investindo muito, mas que não está tendo resultado? Quais são os principais erros, assim, tu vê que tu bate o olho? Nossa, amei. Adorei essa pergunta. Não testar variações.
quando você lança um criativo, ele já tem que ter variações de início já. Isso seria o mundo ideal, o mundo perfeito. Então, quando eu te mando e mando para clientes, eu tento mandar pelo menos 2 variações de gancho para cada vídeo. E aí isso é algo negociável na hora da contratação com a creator. Porque você tá jogando, tipo, numa loteria ali, né? Para ver se performa aquele criativo ou não. Se você tem variações, você tem uma maior chance de entender rápido, logo, o que funcionou, o que não funcionou naquele criativo, né? Esse é o primeiro ponto, primeiro erro. Não lançar com variações. Segundo erro... E, se eu te contar, essa variação, né? Então, o primeiro erro seriam variações. Isso. Essas variações são sempre no gancho ou o gancho é um tipo de variação? O gancho é um tipo de variação. A gente pode ter variação legenda em fonte diferente. A gente pode ter variação no visual do gancho. Porque o gancho ele pode mudar nas 3 maneiras. Na fala, no visual ou no texto. Sim, perfeito. Então, são aqueles 3 pilares que tu falou no começo, né? Então, isso. A mudar aquilo dali. Exatamente. E aí a gente entra, não sei se você lembra na escola, né? Mas aquela coisa de probabilidade, tipo 1.2.3, porque assim, você pode mudar em um a fala, e aí o visual tá mudado nos 3. No outro, o visual tá fixo, mas o texto tá mudado. Então, assim, inúmeras variações. Por isso que é interessante você comprar o conteúdo GC sem legenda da creator. Porque se não performar, você consegue fazer uma alteração. Sem legenda, tu diz sem a legenda embaixo? Sem a legenda. Sem a legenda da fala. Sem a legenda da fala. Porque vamos supor, Bruno, que eu tô falando num criativo GC assim. Eu não tenho a menor ideia como se cria uma página de vendas. Mas esse template aqui salvou minha vida e criou para mim. Vamos supor. Aí você jogou ali no criativo de tráfego pago, não performou legal. A taxa de gancho tá 15%. Só que você comprou esse criativo de mim... Olha, eu vendendo o meu pacote errado para você, né? Você comprou esse criativo de mim sem legenda. Você corta a segunda parte, onde eu falo, mas esse template, e testa ela como gancho. Que essa frase ficou mais legal que a primeira. Às vezes é um criativo vencedor. Então, aí entra o segundo erro. Desistir do criativo antes de tentar salvar ele. Então, rodou, não performou, vamos jogar no lixo, então. Gastamos ali o dinheiro com esse criativo, com essa creator, e não performou. Não, vamos entender as métricas. O que não performou? Outra variação é variação de duração também. Então, lançar um mais longo, um mais curto. Eu já fiz isso com você também. Legal. E mais erros não deixar a creator livre para criar também. Seria um briefing muito engessado. Muito engessado. É por isso que eu nem te passo briefing, né? Falei, tá aí, ó. Nem briefing, nem instrução. Nem briefing, ó, tá aí, esse é o produto, maluco, tem que entregar tal dia. Mas isso eu faço porque eu sei, eu já te conheço o trabalho e sei que você vai pegar muito rápido. Mas eu entendo essa diferença entre passar um briefing muito engessado, tipo, tem que ser assim, tem que ser essa fala, ou vou passar um briefing do meu produto, fale isso, não fale isso, né? Mas o formato deixa a pessoa livre para criar. Isso, ter pelo menos um do's and don'ts. Mas eu vou falar outro erro que tá ligado com esse. Também contratar os GCs mais iniciantes, que você vai contratar por um valor mais barato, e não guiá-las daí também. Porque aí vai vir de um tudo. Isso é uma coisa que eu vou até te interromper, porque, cara, isso faz total sentido com esse lance de contratar os GCs mais baratos, que é um cálculo que eu acho que muita gente não faz. É incrível isso. E até a gente que investe muito em tráfego. Vou contratar um pacote aqui de vídeos, por exemplo, da Malu. Não é o valor, tá? Vou só para fins de cálculos. R$1.000 o pacote de vídeos. Beleza. E aí vai achar que é, Bruno. Então depois tem valor falar R$1. R$1.000 o pacote com um vídeo, 2 vídeos, sei lá. R$1.000 pra gente fazer o conta. Sim. Vou falar um número menor, então, pra nem... Não, R$100. Não é esse o valor, tá, gente? R$100. Beleza. Um vídeo, R$100. Ok. Aí eu vou atrás de outra pessoa e acho... E aí tem uma qualidade menor, inferior. Compro por R$50. Nossa... Então, eu vou com essa... Não vou fechar aqui com a Malu, porque eu vou fazer com outra pessoa, mais barato, vou contratar 2 vídeos. Aí a pessoa gasta 2, 3, 4, R$10.000 nesse criativo. E aí não performa, não vai bem. E aí, putz, eu poderia ter pagado R$100 no criativo, que tal, não é certeza, mas que talvez performasse melhor. Sim. Então, tem muita gente que não faz a conta que
produção do conteúdo do criativo também influencia no resultado, né? Não faz essa conta de que às vezes é melhor eu pagar mais caro num criativo ou num conteúdo que seja, que tenha uma produção melhor, mas que eu sei que a tendência dele é performar melhor. Então, parece que o tráfego ele não entra muito na conta, né? Tipo assim, não, a produção tá muito cara, vou pegar um orçamento menor. Mas você gasta muito dinheiro de tráfego. E aí você não faz essa conta do quanto aquele criativo, do que aquele... A gente tá falando de criativo GC, mas vale para tudo, para qualquer formato de conteúdo que você vai produzir, né? Sim. Quanto que aquilo ali poderia te economizar. Exato. Não, e a gente esquece do potencial de um criativo vencedor, né? Eu tenho clientes que me retornam, assim, de feedback. Malu, eu investi no pacote, no primeiro dia rodando no tráfego já voltou o investimento no pacote de vídeos. Então, o primeiro dia, quanto tempo será que ele vai rodar? Sim. Essa semana eu renovei um criativo que está rodando há 1 ano, porque geralmente o direito de uso de imagem é de 12 meses, varia de cada creator. E aí eles renovaram comigo, porque eles querem continuar rodando. Então, pensa, Bruno, quanto que não está gerando de vendas, de retorno esse criativo que está rodando há 12 meses? Sem morrer. É o sonho de todo infoprodutor ter um criativo rodando há 12 meses, vendendo. Com certeza, já tô até imaginando aqui, ó. É o sonho mesmo de todo infoprodutor. Ó, e aí, voltando aqui para os erros. Variações, não testar variações. Desistir, né? Matar o criativo ali antes de fazer essas variações. E o terceiro ponto que a gente entrou aqui, comentou mais, foi sobre contratar um UGC iniciante, porque aquele conteúdo talvez... Achando que tá economizando. Tem mais algum erro? Seriam esses três principais. Aí o que a gente comentou foi de não instruir a creator ou briefing, instruir né? O briefing engessado, né? O quarto erro seria o briefing engessado. Tem que maneirar no briefing. Então, ele não pode ser nem muito engessado, mas você também não pode não dar orientação nenhuma e esperar que ela capte a mensagem. Tem quase 1 ano que a gente está trabalhando juntos nos criativos. Então, tudo que a sua equipe... A gente tem quase 1 ano trabalhando. Primeiro foi, acho que setembro. É verdade. Tudo que a sua equipe me passa, e elas já conhecem o meu estilo, e eu já sei o que elas me mandam de informação. Aí já flui bem. Mas não foi assim na primeira vez. Sim. Então, tem que ter algumas informações da empresa. E isso pode partir da Creator também, que eu ensino minhas alunas a fazerem. Legal. É porque tem muita gente que não vai nem saber o que... O que passar. Então, vamos entrar nesse ponto. O que seria um bom briefing? O que são as informações essenciais que deveria ter? Tá assistindo esse podcast, vou contratar aqui meu primeiro criativo com GC, vou criar um briefing. O que seria um briefing ideal? O que ele tem que ter? Características principais do produto. E aí você pode subir página de vendas. Já ajuda muito a Creator. Já tem muita informação, né? Eu já jogo na minha IA já a página de vendas. Além disso, do's and don'ts, que a gente fala dentro do marketing, né? Então, faça ou não faça. Então, por exemplo... Não fale sobre competidores ou não use tais cores, né? Tem marcas que me mandam até... Por exemplo, essa semana eu pintei o esmalte nude porque uma marca pediu. Então, tons claros, tons nude, para combinar com a sua estética, né? Principalmente quando a gente está falando de produtos de beleza de mulher e tudo mais. Que mais? Além dos faça ou não faça, não fale esse tipo de coisa. Referências ajuda muito. Então, se você já viu algum conteúdo, gostou ou performou bem, eu até prefiro que ele me mande uma referência de um criativo que performou. E aí eu amo, Bruno, quando eles me mandam as referências e sou eu. Nossa, tipo, coração quentinho, assim, do trabalho bem feito, sabe? Tem marcas, por exemplo, que fecham recorrente comigo. E aí, sei lá, no 3º mês eles mandam assim, siga esse exemplo que performou. Daí é meu exemplo do 1º mês, sabe? Nossa, falta de chorar. Fico muito feliz mesmo. Mas referências e acho que é isso, Bruno. Legal. Então... desculpa, competidores. É legal pra gente poder pesquisar bem sobre os competidores da marca. Legal. Então, um bom briefing, né? Pro GC tem as informações do produto, que na maioria das vezes pode ser a copy da página de vendas, que já ajuda, né? O que fazer e o que não fazer. As referências e os concorrentes. É isso? Perfeito. Enxuto, direto ao ponto. E se você quiser, um exemplo de roteiro. Mas eu não coloco na agência. Já começa a engessar um pouco, né? Eu não coloco na agência, porque se eu colocar exemplo de roteiro no briefing, elas vão seguir. E aí você vai ficar com 20 creators fazendo quase que o mesmo roteiro, porque você enviou um briefing para elas, imagina? Não faz sentido. Total. Malu,
A gente se aproximando aqui para as últimas perguntas do podcast, e aí eu queria que tu respondesse o seguinte. Vou começar, tô desligando aqui esse podcast, decidi, realmente eu tenho que fazer, né, os criativos ali, os GCs, eu tô vendo que performa mais, eu vi o Bruno falando que estava performando bem, que melhorou muito o resultado dele, quero iniciar agora, mas nunca fiz. Eu estou pensando em contratar e eu mesmo fazer as duas coisas, mas eu nunca fiz nada. Quais seriam os passos iniciais para colocar o pé ali na água de começar a fazer conteúdo nesse formato? Com certeza já começou bem, que tá ouvindo o podcast até aqui, né? Sim. Chegou nessa parte, com certeza já aprendeu muito. É realmente fazer as suas primeiras contratações. No começo, talvez não acerte de primeira, né? O Bruno acertou de primeira porque me contratou. Mas legal Brincadeira. que mesmo te contratando, eu lembro que Teve outros creators. que não ficou tão legal, mas teve algumas correções logo no começo, né? Teve um que performou super bem logo, mas aí teve correções que a gente foi fazendo e foi ajustando. Foi muito do lance de não desistir, né? Porque não é porque você está fazendo um criativo, né? Um anúncio ali que é de creator que vai performar logo de cara, porque é um criativo como qualquer outro, né? Exato. Então, é isso também, a resiliência, a paciência ali para os resultados iniciais. Até porque talvez não seja na primeira creator que você vai testar, que vai dar certo. Mas, com certeza, tentar, na sua primeira leva, testar creators diferentes. Então, um homem, uma mulher, se o seu público abranger isso, né? Eu sempre falo para testar creators diferentes, porque às vezes você acha que a tua audiência vai gostar daquela creator ali. E aí eles vão muito mais com a cara da outra. Então, é legal testar várias. E você pode fazer a contratação, como eu falei, através de uma agência, ou você pode ir atrás realmente da hashtag e o DC Creator. E se você tem uma marca física, então, eu tenho certeza que você já recebeu DM de creator interessada em trabalhar. Então, olhar o portfólio, assistir os vídeos, ver se você gostou da maneira que ela fala com a câmera, se você gostou da edição, se ela tem resultados ali no portfólio, feedback de clientes, tudo isso é muito importante na hora de contratar. E aí começa devagar, contrata um pacote de 3 vídeos, contrata um pacote de 5 vídeos, testa, não desiste dos criativos. Legal. E só vai. Só vai, né? E vai testando e vai melhorando, né? Vai aprimorando. Malu, vamos agora se aproximando para as últimas 2 perguntas. Tá. E eu vou puxar agora a carta aqui. Legal. Para a gente ler essa pergunta. Seguinte, se você tivesse que voltar no tempo, qual seria a primeira decisão que você tomaria para cortar a curva de aprendizado e evitar o que te atrasou até aqui? O que você acha que, nossa, eu deveria ter cortado isso aqui porque eu poderia ter aprendido, crescido muito mais rápido, isso aqui me atrasou. Isso aqui eu deveria ter cortado. Nossa, que legal. Bruno, duvidar de mim mesma. Com certeza, eu acho que isso me segurou por muitos anos no meu desenvolvimento, assim. Eu crio vídeos desde pequena, sempre gostei, mas eu crio vídeos ativamente na internet desde 2019. E eu achava que não tinha como fazer disso um negócio, uma empresa. E eu demorei a entender que tinha como e que as pessoas se beneficiariam dos meus vídeos caso eu criasse para marcas. Então, sem dúvidas, acreditar mais em mim mesma e realmente me conectar com as pessoas. Eu sou muito tímida, então eu acredito que me conectar mais com as pessoas em eventos, até por isso que eu faço questão de participar de masterminds e mentorias, porque isso corta muito caminho, muito caminho. Legal, muito bom. E imagina, agora eu vou mudar um pouco a pergunta, porque a gente está falando de conteúdo de GC, né? A pergunta é se você pudesse colocar uma mensagem em um outdoor em todos os lugares do país, que frase seria essa, né? Eu vou mudar para, se você pudesse gravar uma story com uma mensagem, que todo mundo que fosse abrir o Instagram agora ia ver essa mensagem. Uma mensagem, uma frase, o que seja. Que mensagem ou que frase seria essa? Tá. Nossa, eu tenho várias que eu queria falar, difícil até escolher. Mas seria, cria conteúdo do seu negócio. Se você cria conteúdo do seu negócio, você tá 10 passos à frente de quem não tá criando conteúdo. Essa é a realidade, não tem como não aceitar isso. Seja você ou seja criadores de conteúdo. Coloca alguém para fazer conteúdo do seu negócio. Legal, muito bom, muito bom.
Malu, obrigado por ter aceitado o convite desse Eu que bate-papo. agradeço. Tem muita anotação aqui. Tenho certeza que quem ficou até o final desse podcast pegou muito insight prático que a Malu trouxe aqui. E para quem quiser se aprofundar, para quem quiser saber mais sobre isso, até para te contratar, saber mais do teu serviço, como é que te encontra? Me procura no Instagram, Malu Celestino, não tem erro. Me manda uma DM e a gente conversa. Bom demais. Se você assistiu aqui até o final, você pegou insights muito práticos de como é que você pode aplicar, né, conceitos que a gente passou aqui e agora é contigo. E o que eu quero saber? Qual foi o insight mais prático que você pegou aqui nesse podcast? Deixa aqui o teu comentário, vai ser um prazer ler. Se você ainda não está inscrito no canal, faz a tua inscrição, porque toda semana a gente vai criar novos conteúdos. Já tem vários conteúdos aqui dentro do canal e a gente vai trazendo outras pessoas, outros outsiders para compartilhar os bastidores do negócio digital. Até o próximo episódio.